Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no nome de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Deus, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação. Glória a Deus, Senhor. No Evangelho de São Lucas, quando se começa a narrar essa passagem, lá fica bem claro que é a última semana de Jesus aqui no nosso meio. Jesus agora está, depois de 3 anos, catequizando, instruindo os apóstolos. Agora ele começa a perceber que está chegando a hora de ele ir para Jerusalém, para ser morto. Ou seja, para cumprir aquilo que ele veio realizar, morrer pela nossa salvação, como ele acabou de falar aqui para os discípulos, em especial para Pedro. Então, antes de Jesus ir para lá, ele vai para essa região que se chama Cesareia de Filipe. A região de Cesareia de Filipe, se você for olhar no mapa de Israel, fica no norte, fica bem lá em cima. Você olhando lá em cima, você vai ver Cesareia de Filipe. É uma região que foi dedicada ali ao Deus, ao imperador, a César. Mas por que justamente naquele lugar Jesus ele faz essa pergunta? Porque tudo que você vai lendo do Evangelho tem uma motivação. Ele chega na região de Cesareia de Filipe e pergunta, dizer dos homens, quem é o Filho do Homem? Depois de 3 anos de convivência, Jesus precisava fazer um teste com os apóstolos para que ele pudesse ver se eles já tinham percebido quem era aquela pessoa que estava em frente a eles.
Então, em Cesaré de Filipe tinha uma caverna bem grande assim na frente, dedicada a alguns deuses pagãos. Tinha um deus chamado Pan, que era o deus da floresta, dos rebanhos, o deus dos pastores. É interessante que a palavra pânico vem desse deus, pânico. Porque, além desse Deus ser um Deus assim que diz que ele ficava na floresta trazendo muita alegria para o povo, ele causava medo. Então, quando as pessoas passavam à noite, ficavam com pânico, ficavam com medo do Deus Pan. Então, lá tinha esse Deus que eles incensavam, se prostravam diante desse Deus. Um outro Deus que tinha lá era Hermes, o Deus da riqueza. As pessoas se prostravam diante dele, pedindo que tivesse sorte, que tivesse fertilidade. Ele é até o Deus do sono. Provavelmente é o Deus do preguiçoso também, Então estava lá esse Deus. E tinha também César, porque César era o imperador. Então ele era considerado também como um Deus. Agora está dando para entender? Jesus está diante dessas divindades e pergunta agora para os apóstolos: olha, no dizer dos homens, quem é que sou eu? Quem sou eu? No dizer desse povo que está aí, que adora o Deus Pan, que adora César, que adora Hermes, tinha um outro chamado Eco também. Eles adoram eles e eu. Quem eu sou? Aí Pedro agora responde: tu és o Messias, olha, Messias, aquele que foi preparado pelos apóstolos, que viria para nos salvar. Tu és o Messias, o Filho de Deus, do verdadeiro Deus, do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. Esse é você, é o Senhor, do Deus vivo. Olha bem, essas divindades foram fabricadas pelos homens. Então o Deus vivo, o Deus verdadeiro, és tu. Aí Jesus diz assim: Pedro, desmerece um pouco Pedro, Essa ciência que você teve aí não é humana não, foi meu pai que revelou. Mas você está certo. Não é Pan, não é Hermes, não é César, sou eu que vocês devem seguir. Mas a minha obra ela ainda está por acontecer. Eu precisarei ainda ir para Jerusalém. Chegando lá em Jerusalém, eu serei morto. E aí sim a obra será completa. Eu reconciliarei a humanidade toda com meu Pai. As portas do céu agora vão se abrir. Aquela porta que ficou fechada no paraíso por causa do pecado de Adão e Eva. É isso que Jesus está dizendo. A pergunta que fica para nós, porque claro, aqui tem muitas coisas que não deveríamos explorar, mas o tempo é curto, então eu queria ficar só com esse pedacinho. Você que é católico, e eu também, graças a Deus, você tem essa certeza que não há outro Deus além desse Deus que se encarnou no meio de nós, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas que a Santíssima Trindade é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e é nele, é a Ele que nós devemos adorar, devemos agradecer, devemos dar a nossa
certeza que na pessoa de Jesus Cristo não há outro Deus. Parece que os católicos não têm tanta certeza disso, não. Porque aqui vamos ver agora uma coisa. Aqui no Brasil, com esse sincretismo religioso, aqui eu vou abrir um parêntese para dizer o seguinte: eu estou falando para os católicos. Todo mundo é livre para servir o Deus que quiser. Mas eu preciso falar para os católicos, porque nós católicos parece que estamos meio que capengando. Aí nós começamos a ir atrás de outras coisas além de nosso Senhor Jesus Cristo. Deixamos de ir na missa para prestar o culto e o verdadeiro culto a Deus, a verdadeira adoração que se dá no único sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, para irmos à cata de outras coisas. Fecha parêntese. Estou falando para os católicos. Mas você já viu que aqui no Brasil está cheio de religiões. E nessas religiões cheias de divindades. Por exemplo, o budismo já é uma religião pagã. Para nós, católicos, é pagã. Se para eles não é, isso é questão deles. Eu estou falando para nós. Aí nós encontramos católicos com aquela imagem do Buda na sua casa. Aí colocam ele de costa e dizem que cada um tem gente que passa a mão na barriga para dar sorte. Olha, então é ele que vai dar sorte para você. Não parece o Hermes? O Deus da sorte? Bem, nós temos que ter Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se você é católico, por que você tem essa imagem de Buda na sua casa? Está na dúvida ainda? Você ainda está duvidando da verdade? E aí nós vamos encontrando, né? Mais uma vez estou falando para os católicos, com imagem de Iemanjá na sua casa. Nós católicos, bem, quem é da Umbanda, da Macumba, do Candomblé, eles têm, porque eles acreditam. Mas nós, católicos, nós não podemos ter, porque nós somos católicos. Nós encontramos a verdade. Essa é a nossa verdade. A nossa verdade é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que se encarnou. Ele nasceu da Virgem Maria, que nós professamos nas solenidades e no domingo. Ele morreu sob Pôncio Pilatos, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Por que nós católicos temos a imagem de Iemanjá na nossa casa? Não podemos, nós não. Mas quem é das outras religiões pode ter, eles são livres, mas nós não. Porque aí Jesus vai chegar na nossa casa, na sua casa, e vai dizer assim: cara, dizer dos homens, quem sou eu? Você tem certeza que eu sou o Senhor? Sim, eu tenho certeza. Mas por que você tem essas divindades pagãs na sua casa? É a mim que você deve servir. Aí vocês observam, né? No momento de dificuldade, um católico parece que achando que Jesus está demorando demais para
fumaçazinha aqui, uns cigarros, e depois você vai receber o resultado de tudo isso. Nós católicos que fomos batizados, olha, no rito do batismo, antes de nós sermos batizados, a primeira pergunta que a igreja faz a nós é: você renuncia a Satanás? Você renuncia às falsas religiões? E ali nós dizemos: sim, eu renuncio. Depois que nós fazemos a renúncia, aí nós nos voltamos agora para Deus. Aí vem a outra pergunta: uma vez que você renunciou a essas religiões que não é a nossa, por isso que eu estou falando para os católicos, essa religião que não é nossa, então uma vez que você renunciou, então você crê em Deus Pai Todo-Poderoso? Ele vai dizendo: cremos, crê. Você crê em Jesus Cristo, o único Senhor? Ela vai dizendo: sim, eu creio. Você crê em Jesus Cristo? Ele tem uma igreja que é a católica. A igreja dele é a católica. Mas assim, nós cremos. Aí a gente encontra, nos momentos de dificuldade, que achamos que Deus não vai resolver, a gente encontra o católico numa seita. Aí vai no espiritismo no momento, né, de dor e sofrimento, quando nós perdemos alguém da nossa família. Aí vem os espíritas. Repito, estou falando para os católicos. Os espíritas acreditam nisso, que eles acreditem, mas nós somos católicos. Não tem cabimento no momento em que nós perdemos um ente querido, nós irmos no espiritismo para conversar, porque lá se diz que se conversa com os mortos. Aí vai para lá, evoca os mortos, o parente lá, para conversar com aquele parente. Não. Morreu, morreu. Nós não necessitamos disso. Nós nos dirigimos a Deus, nós rezamos pelos mortos, nós não conversamos com os mortos. Nós vamos chegar lá e dizer assim: Jesus, eu ofereço essa missa pelo meu ente querido, que vai lá, que ele esteja no purgatório, para ele sair do purgatório. Mas não tem essa conversa direta, né? Aí: ô vovó, eu estou com saudade de você. Sim, minha filha, eu também estou. Quando é que nós vamos nos encontrar? Fica mais um pouquinho aí, a vovó está com tanta saudade. Isso para católico, não. Para quem é espírita, sim. Para católico, não. Isso é pecado grave, isso é idolatria. Porque nós cremos em Jesus Cristo. Jesus Cristo não falou de reencarnação. Me mostre algum momento Jesus falando de reencarnação. E que aquela divindade vai entrar no corpo, ou aquela divindade, aquele morto lá vai entrar no corpo da pessoa. E muitas coisas que vai falando, que vai se desencarnando. Não, Jesus fala da ressurreição. Na carta aos Hebreus 9:27, lá diz assim que nós morremos em seguida. Nós somos julgados. Lá não diz que nós voltaremos. Então eu pergunto de novo para você que é católico: você tem certeza que você serve, você crê que Jesus Cristo é Deus, é o nosso Salvador? Então, por que tanta dúvida? Bem, se você tem tanta dúvida, vai em busca da verdade. A verdade está na igreja. Vai ler o catecismo. E aqui eu bato no peito pedindo perdão. Muitas vezes é culpa de nós padres,
E tem uns poucos padres por aí, são poucos. Eu já não sei se é pouco ou se é muito, que acaba ensinando errado. E que acaba até dizendo, vai lá no Espiritismo, vai lá que vai resolver esse problema, vai lá na Umbanda, vai atrás de Buda, não tem problema, todas as religiões vão salvar mesmo. Aí acaba enganando, as pessoas ficam tudo perdidas, sem saber para onde ir. Conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo, a verdade é Ele, não tem outras verdades. Jesus é a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, é a vida. E Ele diz que vem depois disso, é mentira, e o pai da mentira, Ele quer nos enganar. Sejamos fiéis à Igreja Católica, sejamos fiéis a nosso Senhor. Quando você precisar de qualquer coisa, vai diante do Santíssimo Sacramento, vai em busca de nós sacerdotes. Se você tiver qualquer dúvida, se alguém não está ensinando certo, vai em busca de outro, você vai encontrar alguém. Mas Jesus Cristo, Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Durante esse dia de hoje, você se pergunte: você realmente tem certeza que você está no lugar certo? Você tem certeza que Jesus Cristo é o Senhor mesmo? Que nós adoramos sim a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Você acredita realmente que os ensinamentos da igreja são os corretos? Ou você tem achando, fica com dúvida em relação a uma coisa e outra? Você tem certeza? Porque Jesus quis tirar essa dúvida com os apóstolos naquele dia. E hoje Ele quer tirar essa dúvida. E hoje Ele quer fazer essa pergunta e está fazendo tanto para mim como para você. E aqui eu termino dizendo, como Santa Teresa d'Ávila: eu vou morrer como filho da igreja. Com as falhas que ela tem ou não, eu vou morrer como filho da igreja. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.